Bom dia, senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, telespectadores. É uma boa notícia, não é, deputado Roberto Mesquita? Bom, finalmente, não é? Eu trago um assunto que me preocupa há alguns meses e que me fez fazer uma reflexão lá em Juazeiro do Norte, quando estava afastado aqui da Assembleia, que é sobre a elevação dos casos de sífilis no Ceará. E ontem eu tive a surpresa de encontrar um editorial do jornal O Estado, onde ele faz um alerta a partir de uma observação do ministro da Saúde, do Ricardo Barros, que ele diz que há uma grande elevação dos casos de sífilis no Brasil e que isso preocupa principalmente pelo aumento. Deputado Santana, doutor Santana, quando for possível. Pois não, deputado Felipe. Aumenta principalmente nas mulheres gestantes. Há uma identificação de que 50% dos casos nas gestantes ocorrem no primeiro trimestre da gravidez, e isso pode resultar em graves sequelas na criança que vai nascer, ou levar ao óbito, inclusive antes de nascer. E chama a atenção para a taxa de bebês com sífilis congênita, que era de 6,5 casos para cada 1.000 nascidos vivos e que aumentou 13 vezes no Brasil. Assim como também o diagnóstico de sífilis em adultos. Isso aí eu observei na minha cidade lá no início do ano, e fiz também uma matéria alertando para que as autoridades sanitárias lá do município tomassem as medidas necessárias para identificar, diagnosticar esses casos, notificar, tratar e fazer medidas de prevenção. E estou repetindo o mesmo pedido agora para a Secretaria de Saúde do Estado, por conta das graves sequelas que essa doença pode trazer para a criança que está no útero, quando a mãe adoece, e também para o adulto, quando essa doença não é diagnosticada na primeira e na segunda fase. A sífilis é uma doença que é transmitida através do contato sexual, através do sangue contaminado, ou da mãe que está grávida por filho no útero. Mas é uma doença que tem cura, ela tem um tratamento que não é um tratamento difícil. O diagnóstico da doença é também facílimo, é um diagnóstico que pode ser feito na rede pública, hoje sem muita demora, inclusive, e que a gente precisa ficar atento para que ela não se transforme no flagelo como foi no passado. E o que me preocupou muito também em relação ao tratamento dessa doença, deputado Hugo, foi a dificuldade na ocasião para se encontrar a medicação, que é a medicação específica para esse tratamento, que é a penicilina benzatina. E eu fiquei preocupado quando vi qual é a medida que o governo vai propor, o governo federal, para resolver a questão da escassez do benzetacil, da penicilina benzatina no mercado. Aí ele diz aqui o seguinte: o governo deve anunciar ainda nessa semana o aumento do preço do antibiótico para o tratamento da sífilis e da sífilis congênita, que é a penicilina. A medida é uma estratégia do governo para incentivar a indústria farmacêutica a produzir o medicamento que está em falta no mercado há pelo menos 2 anos. Ou seja, está em falta a medicação para o tratamento da sífilis. Os doentes pobres são os que mais adoecem com esse problema. Existe uma dificuldade e um retardo no diagnóstico. Existe subnotificação. E o que é que o governo vai fazer? Vai aumentar o preço do antibiótico, para aumentar o lucro das empresas, para que o remédio volte a ser produzido em quantidade suficiente para fazer o tratamento desse problema. Ora, por que o governo, ao invés de aumentar o preço, por que o governo não reduz ou tira os impostos específicos para essa medicação? E é um outro requerimento, uma outra proposta que nós vamos fazer para o governo federal, na pessoa lá do ministro da Saúde, senhor Ricardo Barros, para que, em vez de aumentar o preço do remédio, ele diminua os impostos para que o remédio continue com o mesmo valor, ou que possa ser ainda mais barateado e facilitar o acesso para aquelas pessoas que precisam do tratamento. Essa me parece ser a medida mais acertada e mais adequada para enfrentar esse problema. E aproveitando a oportunidade de estar aqui para fazer essa reflexão junto à Secretaria de Saúde do Estado, junto aos profissionais de saúde de todo o Ceará, para que fiquem atentos
para esse diagnóstico, porque todos os 5 casos que eu pude identificar, na verdade, foram casos que já estavam na fase secundária. E essa é uma doença que é extremamente traiçoeira, porque na sua primeira fase, que apresenta lesões dos genitais que são discretas, a doença regride e desaparece sem um tratamento. Na segunda fase, ela pode durar mais, incomodar mais, mas também que aparece, se manifesta com lesões de pele, ela também pode regredir. E quando voltar numa fase terciária, fase mais grave, aí sim, o problema pode ficar muitas vezes sem jeito ou deixar sequelas que são permanentes, que são irremediáveis. Então fica aqui um apelo nesse sentido. Primeiro, para que as secretarias de saúde do Estado e dos municípios façam, intensifiquem a busca desses casos, o diagnóstico, a notificação, o tratamento e as medidas de prevenção, sobretudo nas gestantes. E que o ministro da Saúde não aumente o preço dos remédios, que já são caros, já são difíceis para muitas pessoas, e que, ao contrário, procure retirar os impostos para que essa medicação ela tenha um acesso mais fácil para a população mais pobre e mais carente.